Um homem chamado Jonathan, que vivia uma vida aparentemente comum. Ele era educado, gentil e tinha um emprego estável em uma empresa de tecnologia. No entanto, Jonathan guardava um segredo obscuro que o consumia por dentro. Ele era um serial killer. Jonathan tinha uma mente meticulosa e uma habilidade assustadora para planejar assassinatos perfeitos. Ele estudava cada uma de suas vítimas cuidadosamente, buscando seus hábitos, rotinas e fraquezas. Ele agia nas sombras, sem deixar rastros, deixando a polícia desconcertada. Apesar de sua vida sombria, Jonathan ansiava por uma conexão emocional genuína. Ele ansiava por amor. Um dia, ele conheceu uma mulher encantadora chamada Isabela. Ela era inteligente, bonita e irradiava uma aura de doçura e compaixão. Jonathan se aproximou de Isabela, fingindo ser apenas um homem comum em busca de um relacionamento. Eles começaram a sair juntos, e aos poucos, Jonathan começou a se apaixonar verdadeiramente por ela. Ele se sentia atraído pela luz que ela emanava e queria ser uma pessoa melhor por causa dela. No entanto, enquanto Jonathan estava profundamente apaixonado por Isabela, ele também sentia um conflito interno. Ele sabia que suas ações como serial killer eram perversas e imorais. Ele tentava lutar contra seus instintos sombrios, mas o desejo de matar persistia. Jonathan decidiu que precisava fazer uma escolha difícil. Ele não queria colocar em risco a vida de Isabela, nem permitir que sua natureza assassina a consumisse. Ele decidiu confessar seus crimes a ela, esperando que ela o aceitasse e o ajudasse a encontrar um caminho para a redenção. Quando Jonathan revelou sua verdadeira identidade a Isabela, ela ficou chocada. Mas em vez de fugir horrorizada, ela olhou profundamente nos olhos dele e viu o amor genuíno e o remorso em seu coração. Ela decidiu que, em vez de abandoná-lo, ajudaria Jonathan a se livrar de seus impulsos assassinos. Isabela era psicóloga e dedicou todos os seus esforços para entender a mente complexa de Jonathan. Ela o encorajou a buscar terapia e tratamento, e juntos eles exploraram suas motivações, traumas e desejos sombrios. Gradualmente, Jonathan começou a controlar seus impulsos e a canalizar sua energia destrutiva de maneiras mais construtivas. Ao longo dos anos, Jonathan e Isabela trabalharam juntos para ajudar outras pessoas com distúrbios mentais e comportamentos violentos. Eles fundaram uma organização que fornecia apoio e tratamento para pessoas com tendências assassinas, buscando reabilitá-las e reintegrá-las à sociedade. A história de Jonathan e Isabela se tornou uma inspiração para muitos, mostrando que mesmo aqueles com as almas mais sombrias podem encontrar a luz e se redimir. O amor verdadeiro e a compaixão de Isabela ajudaram a transformar um serial killer apaixonado em um agente de mudança positiva, salvando vidas e oferecendo esperança a outros que lutavam com demônios semelhantes. Passando-se os anos, apesar dos esforços de Jonathan para controlar seus impulsos assassinos, havia um resquício sombrio em sua mente que continuava a assombrá-lo. Apesar do amor e apoio de Isabela, ele ocasionalmente sentia uma atração mórbida pela violência. Uma noite, quando Jonathan estava sozinho em seu apartamento, ele recebeu uma carta anônima. O envelope continha apenas algumas palavras escritas à mão: "Eu sei quem você é. E eu estou observando." Um calafrio percorreu a espinha de Jonathan. Ele ficou paralisado de medo. Quem poderia saber sobre seu passado sombrio? Quem estaria observando-o? Os dias se passaram e a sensação de ser observado só aumentava. Jonathan começou a notar movimentos estranhos nas sombras, ouvia ruídos suspeitos e recebia telefonemas enigmáticos de alguém que respirava pesadamente do outro lado da linha. A paranoia consumia Jonathan. Ele não conseguia mais distinguir entre realidade e ilusão. Seus pensamentos se tornaram cada vez mais obsessivos e sua mente, cada vez mais instável. Isabela percebeu a mudança em Jonathan e ficou preocupada. Ela tentou ajudá-lo a lidar com sua crescente ansiedade, mas algo mais sombrio estava se formando nos bastidores. Uma noite, quando Isabela estava saindo do trabalho, ela foi abordada por um estranho mascarado. Antes que ela pudesse reagir, ele a imobilizou e a levou para um lugar desconhecido. Horas se passaram e Jonathan percebeu que Isabela não havia voltado para casa. O desespero tomou conta dele. Ele sabia que era o alvo. Ele era o motivo pelo qual Isabela havia sido sequestrada. Determinado a salvar a mulher que amava, Jonathan se armou com coragem e decidiu enfrentar seus medos. Ele seguiu pistas e rastros deixados pelo sequestrador, levando-o a um prédio abandonado no coração da cidade. À medida que Jonathan entrava no prédio escuro e silencioso, a tensão aumentava. Ele avançou pelos corredores sombrios, cheios de medo e adrenalina.
Finalmente, ele chegou a uma sala iluminada por velas, onde encontrou Isabela amarrada e amordaçada. Antes que Jonathan pudesse libertá-la, o sequestrador surgiu das sombras. Era um homem sinistro, cujos olhos refletiam a loucura. Ele revelou que sabia tudo sobre Jonathan, seu passado como serial killer e sua tentativa de redenção. O sequestrador estava determinado a usar Jonathan para seus próprios propósitos perversos. Ele queria que Jonathan voltasse a matar, transformando-o em seu próprio fantoche assassino. Em um momento de desespero, Jonathan conseguiu se soltar e lutou contra o sequestrador. A batalha foi intensa, com socos, chutes e golpes sendo trocados entre os dois. No final, Jonathan conseguiu dominar o sequestrador, mas não antes de ficar gravemente ferido. Enquanto a polícia chegava ao prédio abandonado e resgatava Isabela, Jonathan lutava pela vida. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. Enquanto se recuperava, Jonathan percebeu que a escuridão dentro dele ainda existia, apesar de seus esforços para deixá-la para trás. Ele entendia agora que a luta contra seus demônios internos era uma batalha contínua. Com a ajuda de Isabela e de profissionais de saúde mental, Jonathan se comprometeu a continuar sua jornada de cura e redenção. Ele percebeu que o amor não era apenas um antídoto para seus instintos assassinos, mas também um catalisador para a força interior necessária para enfrentar seus medos mais profundos. E assim, a história de Jonathan e Isabela continua, marcada pela incerteza e pelo suspense. Mas, juntos, eles enfrentam o futuro, incerto,